Olá, obrigado por dedicar mais um pouco de sua atenção à disciplina de estatística. Nesta aula, veremos exemplos de cálculo de uma medida estatística muito importante usada, a média aritmética. Quando falamos em valor médio de renda, por exemplo, queremos dizer que somamos as rendas observadas e dividimos pela quantidade desses valores, obtendo assim um valor médio. Da mesma forma, quando dizemos que um aluno ficou com certa média de nota em uma disciplina, quer dizer que somamos suas notas e dividimos pela quantidade de notas obtidas. Isso se cada nota tem igual peso. A média aritmética é um tipo de valor representante de uma série de dados. Observe. A média aritmética simples é calculada desta forma. Somamos todos os valores e dividimos a soma obtida pela quantidade de valores observados. Note que, então, esse valor médio nada mais é do que aquele que representa a série completa de dados. Ou seja, se todos os valores x e y fossem iguais ao valor da média, a soma dos dados seria a mesma correspondente a n vezes x barra. Então, por exemplo, um aluno que tira notas 8 e 6 nas duas provas de uma disciplina tem média 7. Se este valor médio é tirado em cada uma das provas, como acontece com o aluno B, então é claro, a média é o mesmo 7. Como se nota, o conceito de média aritmética é fácil de entender e também bastante usado. Vejamos mais um exemplo. Um aluno obteve as seguintes notas nas provas de uma disciplina: 6,2, 7,8 e 7,6. A nota final da disciplina é dada por média aritmética simples. Qual sua nota final? Somando os valores, obtemos 21,6. Dividindo esta soma pelo número de valores envolvidos, no caso 3, temos que a média final é dada por 7,2. Mas além da média aritmética simples, existe a média aritmética ponderada. Ela recebe esse nome quando os valores têm diferentes pesos. Assim, se, por exemplo, uma nota tem peso 2, isso quer dizer que ela deve ser somada 2 vezes, que é o mesmo que multiplicá-la por 2. E acontece o mesmo para outros pesos. Assim, a quantia total de valores envolvidos será, desta vez, a soma dos pesos, já que cada peso representa o número de vezes que o mesmo valor deverá ser somado. Observe. Aqui, suponha que temos k diferentes valores para os dados x e. O valor x1 tem peso F1, ou seja, deve ser somado F1 vezes. Então devemos ter F1 vezes x1. A mesma coisa para x2, que deve constar F2 vezes. x3, que aparece F3 vezes, e assim por diante. Então, o número total de valores a serem somados será igual à soma do número de vezes que cada valor incide na soma, ou seja, será igual à soma de f's. Perceba que, em essência, não se trata de uma fórmula diferente daquela usada para a média aritmética simples. Em ambos os casos, a média é calculada da mesma forma: soma total dividida pelo número de quantias somadas. Acontece apenas que a média aritmética simples é um caso particular da média ponderada, quando todos os pesos f são iguais a 1 e k é igual a n. Perceba também que o uso da letra f não é fortuito, já que representa também uma frequência, o número de vezes que um dado aparece repetido, que se associa à ideia de peso, segundo explicamos anteriormente. Acompanhe agora um exemplo de cálculo de média aritmética ponderada que se encontra na página 79 de seu livro-texto. Um professor pode realizar 4 provas por ano em sua matéria, atribuindo a cada uma delas os seguintes pesos: 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Se um aluno obtiver notas 8, 7, 9 e 9, nesta ordem, qual será a sua média final na matéria? Bem, primeiro multiplicamos cada nota por seus respectivos pesos dados. Somando os valores obtidos, chegamos a 85, o que precisamos dividir pela soma de pesos, que nesse caso dá 10. Temos então uma média de 8,5. Essa foi nossa aula sobre média aritmética. É um conceito simples, mas valeu a pena fixarmos bem determinadas ideias, principalmente a noção de peso. Espero que os exemplos tenham ajudado. Não deixem de fazer mais exercícios e consultar o livro. Bons estudos!